hoje em dia a gente utiliza muito em pacientes pós-AVE, que é o acidente vascular encefálico, em pacientes com doença de Parkinson, em pacientes atáxicos, lesados medulares, pacientes com dores crônicas. Olá! Hoje nós temos a alegria de receber aqui no estúdio do Neuronos a professora Maíra Souza, fisioterapeuta. Maíra tem sido uma grande parceira do nosso instituto e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a aplicação das técnicas de estimulação cerebral não invasiva na fisioterapia. Seja bem-vinda, Maíra, é um prazer receber você aqui nesse dia e eu queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouco da sua trajetória pesquisando e aplicando as técnicas de estimulação cerebral. Olá, Ercílio, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Meu nome é Maíra, como vocês já disseram anteriormente, eu sou fisioterapeuta, né? Então eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho doutorado em neurociência cognitiva e venho já trabalhando com as técnicas de estimulação cerebral não invasivas há mais ou menos 10 anos, né? Então desde a época da graduação, acabei fazendo meu mestrado e meu doutorado também, trabalhando tanto com a TDCS como com a TMS. E hoje em dia tenho mais ou menos uns 3 anos de experiência na clínica também. Então eu estou passeando um pouco pela academia, um pouco pela pesquisa, um pouco pela clínica. Maíra fez doutorado fora do Brasil. Conta para nós um pouco dessa experiência, o que você aprendeu fora estudando essas técnicas. Então, Círio, meu doutorado foi em neurociência cognitiva, né? Eu sou fisioterapeuta, mas eu quis aprofundar um pouco mais das possibilidades de a gente utilizar as técnicas tanto para a reabilitação motora dos pacientes como para a parte cognitiva também, né? Então eu trabalhei um pouquinho com pacientes pós-AVE, né, do acidente vascular encefálico, com algumas crianças com paralisia cerebral. Então a gente conseguiu, nesse tempo que eu fiquei fora, entender a aplicabilidade das técnicas tanto para a população adulta como para a pediátrica, que é um uso que tem se expandido nos últimos anos, mas ainda é alvo de muitas pesquisas. E foi aonde mesmo? Foi na Itália, em Milão, na Universidade de Milano Bicocca. Maíra, por que você sentiu necessidade de buscar entender melhor sobre o funcionamento cerebral e sobre o uso das técnicas de estimulação cerebral não invasiva? Em que momento você estava da sua profissão ou como você sentiu necessidade de buscar aprofundar ou buscar técnicas adjuvantes, né, coadjuvantes, para incrementar a sua parte clínica, enfim. Quando que você sentiu essa necessidade ou quando foi que você despertou para buscar esse aprofundamento? Bem, Cílio, desde a época da graduação, na verdade, eu como fisioterapeuta neurofuncional, a gente sempre busca meios de potencializar a recuperação motora desses pacientes, né? Então, a fisioterapia em si, o treino motor em si, ele é capaz sim de promover uma recuperação boa, mas em muitos casos o paciente acaba ficando com algumas sequelas motoras e não consegue retornar à sua vida, à sua funcionalidade. Então a gente sempre procurou buscar técnicas que pudessem potencializar essa recuperação para que ele tivesse uma qualidade de vida melhor e conseguisse voltar à sua vida laboral, ao convívio com outros parentes, com outros amigos. Então, basicamente na fisioterapia neurofuncional a gente utiliza a TDCS ou a TMS com o intuito de potencializar a recuperação motora desse paciente. É interessante a gente notar que hoje nós temos a possibilidade de usar ferramentas na prática clínica, né, que favorece ou impulsiona mais os resultados na reabilitação. Falar de técnicas que produz ou impulsiona a neuroplasticidade hoje já é uma coisa totalmente possível, né? As técnicas de estimulação cerebral fazem isso, mas eu queria que você falasse um pouco das aplicabilidades no campo da fisioterapia. Então, aqui eu sou neuropsicólogo, Maíra é fisioterapeuta, eu sempre falo que dentro da reabilitação, duas coisas que sempre incomodam os pacientes e incomodam os familiares é a parte motora e a parte cognitiva. E quando a gente tem uma ferramenta que pode junto caminhar, né, trazendo benefício tanto para a parte cognitiva quanto para a parte motora, isso é muito bom, porque a gente sabe que chega um determinado momento que as técnicas convencionais elas acabam estagnando e a gente leva o paciente até um determinado ponto e a gente não consegue ultrapassar desse ponto com o paciente. E essas técnicas elas entram aí, né?
é um momento que a gente pode decidir usar um plus a mais ou alguma outra ferramenta que possa nos ajudar. Mas eu queria que você falasse para nós, na fisioterapia, qual que é o momento ideal para a gente estimular um paciente ou adicionar essa terapia junto com a terapia convencional da fisioterapia? Exatamente, Cílio. Na verdade, é bom a gente deixar claro que o uso dessas técnicas no âmbito da fisioterapia precisa sempre ser em associação, né? Então, a gente nunca vai utilizar a TMS ou a TDCS sozinhos. A gente utiliza como meio de fazer um prime no cérebro para preparar aquela conexão cerebral para receber o estímulo motor que a gente faz depois com a fisioterapia, né? Então, hoje em dia, a gente utiliza muito em pacientes pós-AVE, que é o acidente vascular encefálico, em pacientes com doença de Parkinson, em pacientes atáxicos, lesados medulares, pacientes com dores crônicas. Então, assim, o maior campo de utilização na área da fisioterapia tem sido o AVE, porque é onde tem a maior quantidade de estudos, né? É o maior nível de evidência. Quando a gente fala do AVE em si, a gente tem dois momentos, né? A recuperação logo após a lesão, que é a fase aguda, e a recuperação quando a lesão já está na fase crônica. A gente pode utilizar na fase aguda para favorecer uma plasticidade adaptativa benéfica, né? Ou seja, tanto para a gente impedir essa plasticidade maléfica como direcionar a plasticidade benéfica. Já na fase crônica, a gente pode utilizar com o intuito de tentar impulsionar aquela recuperação que já aconteceu pelos meios normais, pela plasticidade normal que ocorreu na fase aguda, e tentar pegar um pouquinho mais daquele paciente, tirar o que restou um pouquinho mais, para ele ter uma recuperação mais marcante, digamos assim. Excelente. E também a gente sabe que dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, hoje a fisioterapia tem ganhado também um campo de atuação dentro dessa população bastante grande e também associado com o uso dessas técnicas também parece ser bastante promissor. Você pode falar alguma coisa para nós sobre a fisioterapia no âmbito dos transtornos do neurodesenvolvimento? Então, Cílio, essa parte da pediatria, digamos assim, ainda está sendo bastante estudada, é alvo de vários estudos, mas basicamente quando a gente fala de neuropediatria com TDCS, a gente fala de paralisia cerebral, né? Então, assim, a maioria dos estudos, o que tem mais evidência, que a gente já tem visto resultados muito bons na clínica, é para recuperação do equilíbrio, transtornos de marcha em pacientes com paralisia cerebral. Então, as respostas têm sido muito boas. Bom, você nos disse que os resultados são promissores, né? Após o acidente vascular cerebral, vimos aqui a aplicabilidade em transtornos de neurodesenvolvimento, mas na sua prática clínica, comente conosco um pouco dos resultados. Por exemplo, dentro do AVC, do acidente vascular cerebral, os resultados são melhores na parte de membro inferior ou membro superior. Conte um pouco para nós como tem sido a sua experiência. Então, Cílio, quando a gente fala de acidente vascular encefálico, é um tipo de paciente que muitas vezes ele apresenta um quadro multi, né? Então ele tem várias disfunções depois da lesão, mas a gente tem tido resultados muito bons relacionados à função de membro superior. Uma das queixas mais comuns nesse tipo de paciente é que eles geralmente conseguem retornar com seus movimentos a nível proximal, mas a nível distal eles têm muita dificuldade, né? Mãos, dedos. Então, assim, tem muita resposta boa de membro superior a nível distal, tem muita resposta também para marcha, para equilíbrio, para espasticidade, TMS principalmente. Dor crônica também nesse paciente, que alguns pacientes desenvolvem. Então, a aplicabilidade ela é muito ampla, né? A gente só tem que ter cuidado para identificar qual é o tipo de paciente que tem a indicação e em qual fase do AVE ele tem mais probabilidade de responder positivamente ao uso dessas técnicas. Pegando o gancho que a professora Maíra está falando, vamos falar um pouco de ética, né? De ética usando essas técnicas, né? Como que é para utilizar essas técnicas? É bom a gente sempre procurar profissionais que garantam que tem essa formação, que tem o apostilamento e que tem de verdade o know-how para utilizar aquela técnica, que ele sabe o que está fazendo, né? É muito importante também a gente ver a parte das contraindicações. Nem todo paciente vai poder utilizar aquela técnica, né? Então, fazer um questionário inicialmente para identificar se ele tem alguma contraindicação absoluta, para a gente garantir a segurança daquele paciente.
Depois disso, é importante também, além de a gente procurar o profissional que ele é habilitado e a gente fazer toda essa triagem inicial, acompanhar a evolução desse paciente e ver a quantidade de efeitos adversos que ele pode apresentar ou não, porque apesar de ser uma técnica, as duas na verdade, né? Tanto a TMS como a TDCS seguras, são técnicas seguras, ambas apresentam alguns efeitos adversos, que são leves, mas precisam ser monitorados. Então, basicamente procurar o profissional habilitado, monitorar essa incidência de efeitos adversos e, antes de iniciar o tratamento, ver a ocorrência de contraindicações. Excelente. Outro aspecto muito importante para a gente mencionar aqui nesse nosso bate-papo é falar da interação dos profissionais, né? Da equipe multidisciplinar. Nós do Instituto Neurônios prezamos sempre por uma atuação multiprofissional e a importância da multidisciplinaridade em qualquer tratamento de reabilitação, né? Nós sabemos que muitas vezes o paciente que vem até nós é um paciente que tem múltiplas demandas. Ele tem uma queixa motora, associada a essa queixa motora tem uma queixa cognitiva, que também tem uma queixa de humor, né? A importância da gente sempre trocar junto com o colega de profissão, né, sobre o estado geral desse paciente, para a gente entender qual é o melhor momento de estimular esse paciente, o que nós podemos fazer com esse paciente a nível de metas, de objetivos na terapia, qual é o melhor momento de inserir estratégias terapêuticas. Então, a importância da gente também, além de procurar, né, lugares habilitados, profissionais habilitados, a gente estar sempre trocando informações do paciente com uma equipe multidisciplinar. Bom, então, resumindo aqui, nós falamos um pouco sobre a aplicabilidade das técnicas de estimulação cerebral não invasiva na reabilitação neurofuncional, tendo como parceira aqui hoje a professora Maíra, que é uma das professoras do nosso curso, né? O Instituto Neurônios oferece um curso de formação em TDCS, Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua. Se você ficou interessado por esse assunto e quer mais informações, visite a nossa página www.neuronos.com.br e pergunte lá sobre a próxima turma, que vai ser um prazer ter você conosco. Professora Maíra, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, professor Cecílio. O prazer é meu. Tchau, gente. Tchau, tchau.